partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa O Despertar do Ser Integral. Eu sou Kátia Flock e hoje nós vamos estar fazendo uma reflexão muito agradável sobre um tema que eu acho que vai ser interessante para todos nós, que é o homem e a sua evolução espiritual e psíquica. Que tal nós refletirmos um pouco sobre esse ser integral que somos? Lembrando também que eu estou em nome do Instituto Alfa do Bem, onde nós fazemos atendimentos psicológicos e neuropsicológicos de crianças e adolescentes. Então, sejam todos muito bem-vindos para a nossa reflexão de hoje. Começando, nós poderemos lembrar que o homem, ele é regido por sua própria história, e é através da reencarnação que ele vai conquistando um grande aprendizado. Quando eu falo em homem, eu falo em ser humano. O ser humano, ele vai a cada momento construindo a sua própria história, em cima de acertos, em cima de desacertos, até progredir. Então, todos nós estamos aqui nesse momento exatamente para fazer esse grande aprendizado. Jesus, através de todos os seus ensinamentos, nos enfatiza que todos estamos aqui para aprendermos. Então, esse é o nosso motivo da reencarnação, mas para isso o ser humano precisa ter muita consciência do que ele está fazendo aqui. Então, se nós somos o regente, o maestro de uma grande orquestra que é a nossa vida, então vamos fazê-la de forma positiva, vamos fazer essa vida de forma extremamente agradável para que possamos evoluir. Lembrando sempre que tudo que nós vivemos no dia a dia, em nossas histórias, em nossas reencarnações pretéritas, atual e as futuras, nós temos toda essa história armazenada no arquivo mental, que é o inconsciente. Então, as memórias das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que estão ligados a pessoas, situações e lugares. Tudo isso deixam marcas em nosso inconsciente. Então, nós vemos que cada um que reencarna, cada ser humano que reencarna, ele traz marcas do passado que ele construiu, que ele ajudou outras pessoas a construírem a sua história, porque nós vivemos numa teia de interligamento. Então, quando nós falamos assim, poxa, eu vivi uma encarnação e essa encarnação foi positiva ou não. Mas nós vivemos com pessoas ao nosso redor. E às vezes essas pessoas nos auxiliam a termos os acertos e evoluirmos naquele processo com um grande aprendizado, ou essas mesmas pessoas nos auxiliam a uma queda, porque talvez elas nos incentivam a perdurar em momentos de dor, ou fazem-nos alguma coisa que nos incomoda bastante, e aí nós perdemos o nosso controle emocional, enfim. Então, nós vamos aprendendo a cada programa a perceber como é que nós funcionamos. Se nós somos o maestro da nossa própria história, o construtor da nossa própria história, então, nós temos que começar a agir. Então, nós primeiramente precisamos olhar para a nossa história. Olhe para a tua história desde o momento em que você se viu. Se lembra de você mesmo. Ah, eu recordo de mim a partir dos 7 anos, ou a partir dos 10, dos 15, enfim. Olhe para trás e lembre-se de você. E veja o que é que marca mais a sua história. Que tipo de memórias você traz que são marcantes e que trazem um peso de sofrimento, frustrações ou traumas. Tudo isso é muito importante para que você consiga começar a fazer um mergulho dentro de si, porque todas as experiências sofridas e dolorosas que nós vivemos nesta ou em outras vidas geram posturas e comportamentos diante da vida. E essas emoções destrutivas que nós poderemos estar
trazendo algumas mais importantes, são medo, orgulho, culpa, ansiedade, a violência, a rigidez, a agressividade. Então, essas emoções, elas são destrutivas. E muitas vezes, por termos sofrido em alguma fase de nossa história de vida, nós construímos essas emoções destrutivas e essas emoções destrutivas vão ficar no nosso psiquismo, regendo a nossa história do dia a dia. Esse é um grande problema. Por isso que às vezes nós não conseguimos sobressair as nossas dores. Às vezes nós temos a capacidade, a inteligência de refletir, mas parece que nós estamos encalhados. E isso significa o quê? Que nós estamos vivendo em cima dessas experiências sofridas e dolorosas, e aquilo vira como se fosse uma aliança que te amarra a essa situação. E essa situação, nós poderemos dizer que são reações de experiências vividas e aprendidas. Nós também aprendemos a viver emoções negativas. Então, tudo isso vai levar o ser humano a desenvolver feridas na alma. E é para isso que nós reencarnamos, para consertar essas feridas na alma. Então, a partir de agora, nós vamos fazer toda uma compreensão e perceber por que é que às vezes nós, mesmo tendo inteligência, estudando bastante, principalmente as pessoas que são espíritas, estudando as questões espirituais, não conseguem sobrepor. Com toda essa informação, às vezes elas ficam reverberando naquela dor e sofrimento, naquele comportamento. Então, lembrem-se, não é fácil sair de uma questão traumática ou dolorosa. Nós temos que ter força de vontade, nós temos que fazer um trabalho interior, um mergulho interno e sabermos que é difícil, mas nós temos que sair dessa fase. Vamos supor, você está dirigindo numa estrada e vem um super temporal, né? Que deixa assim, mesmo usando o para-brisa, você não consegue visualizar a estrada, a chuva está muito forte, um grande temporal. O que que você vai fazer? Você precisa continuar caminhando. A gente sempre diz, parar às vezes não é bom. Por quê? Porque se você para no acostamento, às vezes com essa neblina, com esse temporal todo, o que acontece? Pode ser até mais perigoso. Então você continua andando, né, com sinalzinho de alerta, devagar, diminui a velocidade, mas você continua caminhando. Então, é isso praticamente que nós temos que fazer com a nossa vida. Nós temos que continuar a caminhada. Não podemos parar, mesmo nas tempestades, nos momentos mais difíceis, nós precisamos continuar caminhando. E lembrando sempre, vou passar dessa fase, eu vou sair, porque tudo passa. Então, para ficar um pouquinho mais compreensível, nós vamos lembrar que o corpo físico, ele é a expressão do espírito. Ele vai tratar dos conteúdos emocionais que estão causando prejuízo na nossa forma de ver e sentir a vida. Quando nós vamos reencarnar, o que acontece? Nós, espíritos, nós vamos aproximar energeticamente do espermatozoide que vai fecundar o óvulo, que depois vai virar ovo, da mamãe. Então, o espermatozoide do papai vai fecundar o óvulo que vai buscar toda a estrutura do DNA do papai e da mamãe para começar a formar o nosso corpo físico de acordo com a nossa necessidade. Vamos supor, se nós precisamos passar por um processo de patologia orgânica, da qual nós desfavorecemos em outra vida, nós vamos ter que nos aproximar desta fecundação para que esse corpo seja montado e montado de acordo com o nosso perispírito. E se nós talvez transgredimos algum aspecto corporal orgânico, aquilo vai florescer no perispírito, e do perispírito vai facilitar que aquele órgão que nós vamos precisar cuidar com mais amor e carinho vai vir com aquela patologia, que são essas doenças
que vem já com a estrutura genética pré-determinada. Então, para vocês entenderem, o nosso corpo físico, ele é a expressão do nosso espírito, de nós espírito, aliás. Então, reencarnar significa que você vai fazer com que as células orgânicas se agreguem ao perispírito. Então, de acordo com a nossa necessidade de aprendizado, nós vamos fabricando o corpo que temos. Então, não podemos falar, mas por que que eu nasci com esse problema de coluna? Por que que eu nasci com esse problema cardiológico? Porque você precisava aprender ou reaprender ou readaptar-se a um respeito orgânico e corporal. Mas nós sabemos que toda estrutura psíquica, ela é gerada por um comportamento também. Então, todos os transtornos psíquicos mentais, como neurose, nós poderíamos classificar nas neuroses o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno dissociativo, a depressão, o transtorno bipolar, nas psicoses, a esquizofrenia, nas fobias, o transtorno de ansiedade, o transtorno de pânico, a somatização e o distúrbio alimentar. Então, dentro desse aspecto, nós precisamos entender que esses transtornos mentais, eles são alterações no funcionamento de nossa mente. Eles vão prejudicar o desempenho do nosso ser na vida familiar, pessoal, de trabalho, nos estudos e na compreensão de nós mesmos e dos outros. Então, quanto mais nós entendermos o que vem a acontecer conosco a partir do desenvolvimento dessas neuroses ou fobias, sejam elas quais forem, nós vamos conseguir nos manter saudáveis. E nós temos que entender que existem alguns fatores determinantes desses estados mentais. Esses transtornos, eles vêm em decorrência de alguns aspectos também que favorecem, que são alterações no funcionamento do cérebro, fatores genéticos, condições de educação, que é uma das coisas mais importantes hoje, ou seja, o fator ambiental, né? Onde esse bebê está inserido, quem é o pai, quem é a mãe, eles juntos vão dar que tipo de educação para essa criança. Então, a condição de educação, a condição física, estrutural, ambiental, ela tem uma interferência enorme no desenvolvimento psíquico da criança. As agressões físicas, psicológicas, perdas, decepções, frustrações, sofrimentos, sejam eles psíquicos, físicos, que vão perturbar o equilíbrio emocional da criança. Então, nós precisamos entender que tudo isso vem em decorrência do nosso, da nossa estrutura que nos acolhe no momento do nascimento. Porque todos nós precisamos vir dentro de um núcleo que vai nos favorecer tudo aquilo que nós precisamos aprender. E lembrando também que Kardec diz que a Terra é uma escola em que as almas se matriculam para o seu aperfeiçoamento. Então, quando nós estamos nos preparando para reencarnar, nós estamos sendo cuidados com tanto carinho pela espiritualidade maior que vai fazer toda uma estrutura de acordo com a nossa necessidade, com aquele grupo de pessoas que nós precisamos reencarnar e aprender a conviver com eles. Porque tudo no universo está interligado, tudo está submetido ao progresso. Então, as leis, as leis divinas, elas precisam ser respeitadas e seguidas. Então, cabe a todos nós entendermos que esse planeta de expiações e provas, ele existe para reabilitar o ser humano, para que o ser humano saia daqui reabilitado como espírito. Então, o planeta Terra, esse lindo planeta azul, ele nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, com tanta beleza, que seria assim, eu diria, impossível nós passarmos pela Terra
por esse planeta, visualizando a natureza, os animais, os pássaros, e não nos ligarmos ao amor e à gratidão a Deus. Fica muito difícil, porque é impossível quando você vê um pôr do sol, quando você vê um jardim florido, quando você vê uma criança, um idoso, quando você vê tudo em torno de você, você acaba ficando contagiado pela beleza e pelo amor. O Leon Denis, no livro, ele retrata, aliás, antes de falar o nome do livro, ele retrata poeticamente, nesta obra linda, uma questão de que o amor, ele é belo. E o belo é o amor. Só que nós ainda não entramos nesse estágio. Então, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, se vocês puderem ler, por favor, conheçam. Leon Denis, ele retrata poeticamente sobre vários aspectos da doutrina espírita, e isso é muito importante. E uma das coisas que mais me atrai neste livro é que de uma forma poética, ele nos fala sobre a beleza do amor e do bem. Quanto mais nós vamos construindo o bem ao nosso redor, nós vamos também nos transformando, transformando as nossas células, as nossas moléculas e alimentando de saúde o nosso corpo. E eu posso dizer também que, dentro da neurociência, isso é comprovado. Mente sã e saudável gera organismo saudável, que desenvolvem as suas funções maravilhosamente bem. Então, vamos cuidar dos pensamentos, vamos cuidar das ideias. Então, nós sabemos que o pensamento, ele é o elo que une os espíritos, né, ao homem. Então, através do pensamento, nós vamos nos interligando mentalmente com todos os espíritos. Então, as almas, elas se afinam nas ideias e nas inclinações. Semelhante vai atrair sempre semelhante. Partindo desta afirmação, então o que que nós precisamos entender? Que as nossas ideias têm que ser observadas por nós mesmos. Nós precisamos cuidar. As inclinações das ideias podem nos levar a um estado de ansiedade exacerbado e até um estado de depressão. E o que que nós vamos fazer quando entramos nesse estado? Nós vamos ter que ter uma força maior para nos soerguermos e vencermos desse estado, porque esse é um estado, ele não é uma situação definitiva em nossas vidas. Isso nós temos que lembrar. A depressão é um estado, a ansiedade é um estado. Nós todos iremos sair, sim, cuidando das ideias e das nossas inclinações. Então, os espíritos, lembrando bem, eles estão ao nosso redor, se ligando e interligando conosco através do nosso campo eletromagnético. Então, eles vão interferir em nossas ações a nossa condição energética de simpatia ou de antipatia. Então, precisamos tomar muito cuidado com o que pensamos para não entrarmos em atratividade com energias menos positivas. Nós somos, lembrando bem como eu comecei esta reflexão, nós somos o maestro, os construtores. Nós precisamos entender que quem constrói a minha própria vida sou eu. É claro que se eu estiver num momento de fragilidade, num momento de insegurança, é óbvio que eu vou buscar um socorro, que eu vou buscar uma ajuda espiritual, que é o que todos precisamos fazer. Então, através da mente, através dos pensamentos, nós temos que elaborar o que é que nós queremos ao nosso redor. Porque na mente estão arquivadas as leis divinas que vão nos impulsionar a viver a vida, para aprender, para aceitar, para escolher, para nos enriquecer e chegarmos ao progresso, ou seja, progredir sempre. A mente é o senhor do corpo, é acessível a transformações o tempo todo. Se nós estamos com uma ideia fixa,
Se você todos os dias tentar limpar a sua mente, creia, você vai conseguir. Porque nós é que damos o start do que queremos pensar. Então, para prosseguir em direção do alto, é indispensável total uma rota. Você precisa fazer uma rota, onde você quer seguir. Coloca isso. É como se nós fôssemos lá, eu estou procurando uma rua, eu vou lá, digito o nome da rua no Waze e ele vai me falar como chegar até lá. Se você não se propor a um objetivo na sua vida, como é que você vai querer chegar até ele? Você tem que ter esse objetivo. E um dos objetivos mais primordiais e básicos, na minha opinião, é você atingir o poder sobre o teu próprio pensamento e atingir a paz. Com isso em equilíbrio, as demais situações, coisas, relacionamentos, enfim, acontecerão de uma forma extremamente tranquilas. Então, a nossa meta maior tem que ser atingir o equilíbrio psíquico e espiritual, para que possamos evoluir e sairmos da fixação mental, que é gerada, querendo ou não, pelos traumas que nós vivemos em todas as vidas. Esses traumas são arquivados no nosso inconsciente e de vez em quando ele aflora. Ele aflora para quê? Para corrigirmos. Mas, Kátia, por que que ele não apaga da nossa memória? Porque nós precisamos atualizar esse trauma, revivê-lo ali e darmos comandos de que, ó, agora eu não vou mais sofrer em cima disso. Eu não preciso mais dessa situação. Eu não preciso mais sofrer por isso. E aí o que que acontece? Aí começa a chegar o equilíbrio. E como é que se conquista o equilíbrio? Pelo autoconhecimento, pela capacidade que eu tenho de começar a ordenar as minhas ideias, a cuidar da minha imagem, a cuidar das realizações que eu quero para a vida. E lembrando sempre, quando nós nos conhecemos, nós nos dominamos e nós nos transformamos. Então, eu acho que chegou a hora de começarmos a nos fixar no, na rota que nós queremos. Sair da fixação mental negativa e irmos para o equilíbrio. As ideias, elas são totalmente fixadas e geram patologias neuróticas. O Jean Charcot, ele era um médico psiquiatra francês e ele dizia uma coisa super importante, que as ideias fixas existentes no inconsciente são o cerne das neuroses. Olha que coisa fantástica que ele falou. Ele viveu entre 1825 a 1893. E ele foi um grande gênio, porque realmente hoje, em 2024, nós estamos estudando as consequências das ideias fixas que vêm através de traumas, e nós estamos vendo que o mundo está vivendo na construção de neuroses, de psicoses. Mas por quê? Por causa desses traumas não corrigidos, não transformados. Então, eu acho que já passou do tempo, mas nós vamos lembrar. Todos precisamos mudar a direção dos nossos pensamentos. Nós temos que aprender que nós somos os construtores das nossas ideias. Por isso, temos que fazer o melhor. Lembrem-se, nós poderemos ter ajuda de livros, nós poderemos ter ajudas de palestras, da oração, de tratamento de passes, de assistências espirituais, e, num grau maior, tratamento através de uma boa psicoterapia, com um profissional especializado, através de uma consulta, talvez, se a pessoa estiver num grau muito elevado, uma consulta com um psiquiatra também bem especializado na situação. Enfim, nós temos que ir atrás, nós temos que buscar nessas questões um resultado positivo. E sempre lembrando que Jesus
nosso amado Mestre, ele veio nos ensinar a desenvolver uma nova consciência de vida, a transitar pelas situações do dia a dia e aceitar isso como um grande aprendizado. E aprender a conviver conosco mesmos e com os outros, e buscar a cada vez mais uma consciência moral, para desenvolvermos o quê? A empatia, a resiliência e a alteridade. Então, essa reflexão de hoje eu tenho certeza que será um início de muitas outras reflexões que nos ajudarão a manter um comportamento mais estruturado e equilibrado em nossas vidas. Por isso, reflita sobre esse tema e seja muito feliz, porque é isso que você merece. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.